Bem, pessoal, vamos aqui continuar nossa resolução de questões. Dessa vez eu vou trazer para vocês uma questão que foi feita pelo CESP, mas no formato ABCDE, porque o CESP também faz questões com esse formato. Vamos lá dar uma olhada. Olha só. Assinale a opção correta relativamente ao cálculo do valor dos benefícios previdenciários. À assegurada especial é garantida a concessão do salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que se comprove o exercício de atividade rural de forma contínua nos 9 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Essa alternativa está errada, por quê? Porque não são 9 meses. Vamos lá na tela branca, que a gente aí vai dar uma resumida no que a gente, em relação ao salário maternidade. Olha só, qual é a carência em relação ao salário maternidade? Ó, carência do salário maternidade. Bem, salário maternidade, olha só, para as seguradas empregada doméstica e trabalhadora avulsa, para essas seguradas, o que é que acontece? O salário maternidade não exige carência. Então, ó, para elas o salário maternidade é sem carência. Porém, para as seguradas contribuinte individual, para a segurada facultativa e para a segurada especial, ó, qual é a carência do salário maternidade para essas seguradas? É de 10 contribuições mensais. Sendo que, olha só, em se tratando de segurada especial, se ela não faz aquelas contribuições facultativas do mesmo modo que as contribuintes individuais, para ela, olha só, para que ela faça jus ao salário maternidade, basta que ela comprove o quê? O exercício, ó, o exercício da atividade nos 10 meses anteriores ao benefício. Ó, e aí a lei faz a observação, ainda que descontínuos. Então, ó, no caso da segurada especial, o que é que acontece? Para que ela faça jus ao salário maternidade, ela precisa comprovar o efetivo exercício da sua atividade como segurada especial no período de 10 meses anterior ao requerimento do benefício, ainda que essa atividade seja exercida de modo descontínuo, tá certo? Então, se a gente voltar lá para a questão, a gente verá que a questão, a letra A está errada porque, olha só, porque ela fala em 9 meses e não são 10 meses. Tranquilo? Então, letra A está errada. Olha aí a letra B. A letra B fala o seguinte: o valor do benefício de prestação continuada, incluindo-se o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, e excetuando-se o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Corretíssimo. Isso está previsto onde? Está previsto lá no artigo 28 da Lei 8.213. Bem, o salário, os benefícios previdenciários de um modo geral, eles são calculados com base no salário de benefício, exceto o salário família, porque o salário família, nós sabemos, é aquele valor devido ao segurado de baixa renda, que tenha filhos ou equiparados a filho com até 14 anos de idade ou inválidos. Salário família é um benefício devido aos empregados, aos
trabalhadores avulsos e agora, depois da Lei Complementar 150, o salário família é devido também aos empregados domésticos, tá certo? E veja, o salário família não é calculado com base no salário de benefício. Por quê? Porque as cotas de salário família, para cada filho ou equiparado com até 14 anos de idade ou inválido que o segurado tenha, ele vai receber uma cota de salário família e o valor dessas cotas é pré-definido na legislação previdenciária. Gira aí em torno de 20 e poucos reais, 30 e poucos reais para cada filho. Então, o valor do benefício salário família não guarda relação com o salário de benefício do segurado. O mesmo acontece com o salário maternidade. Vamos lá na tela branca para a gente lembrar? Olha só, avançando aqui, ó, como é que é a renda mensal do salário maternidade? Ó, para a gente não ter dúvidas. Salário maternidade para a empregada e para a trabalhadora avulsa. Então, olha só, salário maternidade, eu vou botar aqui, ó, renda mensal. Bem, a renda mensal inicial do salário maternidade para a empregada e para a trabalhadora avulsa é o quê? É a remuneração integral, ó, remuneração integral, tá certo? Correspondente a um mês de trabalho. Então, tranquilamente, a gente percebe que não guarda qualquer relação com o valor do salário de benefício. No caso da empregada doméstica, como é que é o salário maternidade da empregada doméstica? A renda mensal corresponde a quê? Ao último salário de contribuição. Ok, no caso da contribuinte individual, no caso da segurada facultativa, como é que fica o salário maternidade para elas? Ó, 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição. Então, observe, ó, que, e no caso da segurada especial, salário maternidade da segurada especial vai ser o quê? Vai ser salário mínimo. Via de regra, é isso. A não ser que essa segurada especial, ela faça aquelas contribuições facultativas do mesmo modo que o contribuinte individual. E se ela assim o fizer, o salário maternidade dela será calculado da mesma forma que o salário maternidade dos contribuintes individuais, ou seja, 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição. Então, o que é que eu quis demonstrar para vocês aqui? Ó? Que na hora de calcular a renda mensal do salário maternidade, observe, nós não levamos em consideração o salário de benefício. Essa renda mensal é calculada ou com base na remuneração integral, que é o que acontece com a empregada e com a trabalhadora avulsa, ou com base no último salário de contribuição, ou em 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição. Lembrando que nessa hipótese aqui, ó, eu só posso pesquisar, esses últimos 12 são aqueles últimos 12 apurados no período de 15 meses anterior ao requerimento do benefício, tá certo? Então, botar aqui, ó, últimos 15 meses, que é onde eu posso encontrar esses 12 últimos salários de contribuição para fazer 1/12 deles. Então, fica claro, portanto, que em nenhum momento, para calcular a renda mensal inicial do salário maternidade, em nenhum momento eu vou utilizar o quê? Em nenhum momento eu vou utilizar o salário de benefício. Então, vamos voltar lá para a assertiva. Tranquilo, a letra B está correta. Para você não ter dúvida, dê uma conferida lá no artigo 28 da Lei 8.213. Vamos avançando. Olha aí a letra C. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob a forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais incidam contribuições previdenciárias, incluindo-se a gratificação natalina.
Ora, a questão ia bem, estava tudo certinho, o erro está aqui nessa parte final, ó, quando ela diz incluindo-se a gratificação natalina. Isso está errado por quê? Está errado porque se você observar lá no artigo 28 da Lei 8.213, vai ficar claro o seguinte, ó, o 13º salário, tá certo? E aí você precisa lembrar que 13º salário é sinônimo de gratificação natalina. Observe, esse 13º salário, o que é que a lei diz sobre ele? Ele integra o salário de contribuição, mas olha só, exceto para o cálculo de benefício. Então, o 13º salário, ele integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício, ou seja, vai existir contribuição sobre o 13º salário, entretanto, na hora de calcular aquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, os valores relativos ao 13º salário não serão levados em consideração. Ok? Vamos lá. A letra D. O valor mensal do auxílio acidente não integra o salário de contribuição para cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria paga pelo RGPS. Está errado também isso aqui. Vamos lá na tela branca para a gente entender melhor como é que funciona. Olha só, vamos supor, a gente está aqui um segurado, olha só, esse segurado, o que é que aconteceu com ele? Ele tem aqui um determinado período de contribuição, depois aqui nesse momento ele sofre um acidente. Sofreu um acidente, então durante esse período aqui, ele vai estar recebendo o quê? Auxílio doença. Ok. Ora, nesse momento aqui, ele tem fim do auxílio doença. Vamos botar aqui, ó. Ele teve alta médica, então houve o quê? O fim do auxílio doença. Mas, como ele ficou com uma sequela definitiva que lhe reduz a capacidade laboral, aqui também, o que é que houve, ó? Ele deixou de receber o auxílio-doença, mas aqui, a partir desse momento, ó, ele vai receber o auxílio-acidente. E aí eu retomo aquilo que eu falei com você há pouco, ó. O auxílio-acidente, ele não é um benefício por incapacidade. O cara, nesse período aqui, ele vai estar trabalhando. Então, em cada um desses meses aqui, o que é que vai estar acontecendo? Ele vai estar trabalhando, vai ter o salário de contribuição, né, que vai corresponder exatamente àquela remuneração que ele obtém por conta do seu trabalho. Mas, além de receber isso, ele vai ter também, vai receber da Previdência Social o benefício que é o auxílio-acidente. Pois bem, mas a gente sabe que o auxílio-acidente não pode ser acumulado com aposentadoria. Então, vamos supor que a partir desse momento aqui, esse segurado, ele vai ao INSS e requer a sua aposentadoria. O que é que vai acontecer? Ora, se ele, no dia que ele conseguir a aposentadoria dele, no dia anterior, o auxílio do acidente vai ter fim. Então, eu vou botar aqui, ó, fim do auxílio-acidente. Por quê? Exatamente porque a lei é clara quando diz que o auxílio-acidente não pode ser acumulado com aposentadoria. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular o salário de benefício dessa aposentadoria? Eu tenho que fazer a média dos maiores salários de contribuição. Bem, nesse período aqui, olha só, em cada mês desse primeiro período aqui, o que é que eu vou considerar? Eu vou considerar o quê? O salário de contribuição. Durante esse período aqui, ó, em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença, como se trata de um auxílio-doença que está intercalado entre períodos de atividade, o que é que eu vou considerar? Eu vou considerar, olha só, o salário de benefício do auxílio-doença. Então, durante esse período em que o segurado esteve afastado,
em gozo do auxílio doença, o que é que eu vou considerar na hora de calcular o salário de benefício da aposentadoria? Eu vou considerar ao longo de cada um desses meses aqui, ó, eu vou considerar o salário de benefício do auxílio doença. E nesse período em que o segurado estava recebendo auxílio acidente, eu vou considerar o quê? A soma do auxílio acidente mais o salário de contribuição. Eu vou, assim, fazer a média, tá? Eu vou dividir isso aqui pelo número total de meses para, então, achar o valor do salário de benefício da aposentadoria. Então, não esqueçam disso, ó. Se este segurado, antes de se aposentar, ele vinha recebendo auxílio acidente, o que é que a gente vai ter que fazer? Na hora de calcular o salário de benefício da aposentadoria, eu vou ter que somar o quê? Nesse período em que ele estava recebendo auxílio acidente, eu vou somar o salário de contribuição mais o auxílio acidente. Tranquilo? Fique ligado nisso aí. Vamos lá, vamos voltar para a assertiva. Então, está errada por quê? Porque diz que o valor mensal do auxílio acidente não integra, o que não é verdade. Como a gente acabou de ver, o valor mensal do auxílio acidente, ele integra o salário de contribuição somente para cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria. Isso está onde? Isso está lá no artigo 28, parágrafo 7º da Lei 8.212. Tá certo? Vamos lá. E na letra E, olha só, ao segurado contribuinte individual que, satisfazendo as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Ora, gente, isso aqui está errado. Vamos lá, vamos entender exatamente como é que funciona. Olha só. Em relação ao contribuinte individual, o que é que acontece? Ó, o contribuinte individual, ele pode prestar, vou botar aqui, ó. Primeira opção, ele presta serviço por conta própria. Essa é a primeira opção. Ele presta serviço por conta própria. Cabe a ele mesmo efetuar. Nessa hipótese, ele próprio deve efetuar o recolhimento. Então, o que é que acontece? Ó? Nessa hipótese, ele mesmo deve efetuar o recolhimento. Então, olha só, qual é a consequência disso? Se ele mesmo deve efetuar o recolhimento, o que é que acontece? Ele, então, para obter benefício, ó, para obter benefício, deve comprovar o recolhimento. Não é isso mesmo? Então, ora, se ele presta serviço por conta própria, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do próprio segurado. Então, na hora que ele precisa de um benefício, o que é que acontece? Ou ele comprova que fez o recolhimento, ou então aquele mês não vai ser computado para fins de benefício. Mas existe outra possibilidade que é essa aqui, ó. Esse contribuinte individual pode prestar serviço, olha só, para empresa ou para uma entidade beneficente de assistência social que seja beneficiária da isenção. Bem, nessa hipótese aqui, ó, cabe à empresa ou
a entidade beneficente de assistência social é descontar e recolher a contribuição do segurado. Então, aqui, quando o segurado contribuinte individual, quando ele presta serviço para uma empresa ou para uma entidade beneficente de assistência social, cabe a essa empresa ou a essa entidade beneficente recolher a contribuição do segurado. E aqui, qual é a consequência disso para ele? Ó, o recolhimento é presumido. Significa dizer que mesmo que esse tomador dos serviços, mesmo que essa empresa ou essa entidade beneficente não tenha efetuado o recolhimento, ainda assim ele vai receber o benefício dele no valor normal. Vamos supor, por exemplo, olha só, que o salário de contribuição, vamos imaginar, por exemplo, que o salário de contribuição desse segurado tenha sido sempre, no valor de R$3.000. Veja, na hipótese 1, então, suponha que esse segurado, que é um contribuinte individual, olha só, que ele sempre recebeu todo mês R$3.000. Bem, se eu estou falando de um contribuinte individual que presta serviço por conta própria, das duas, uma, ou ele comprova o valor desses recolhimentos, ou então ele não vai ter benefício. Ora, se eu estou falando de um contribuinte individual que prestou serviço para a empresa ou para a entidade beneficente, se ele comprova que prestou o serviço, que o salário de contribuição dele foi de R$3.000, ele terá o benefício calculado com base nesse salário de contribuição de R$3.000, ainda que a empresa ou a entidade beneficente não tenham efetuado o recolhimento. Exatamente por quê? Porque esse recolhimento ele é presumido. Tá certo? Então, voltando lá para a questão, olha só, a gente observa que essa regra não se aplica ao contribuinte individual. Olha só, na verdade, esta regra, ela aplicava-se ao doméstico, ela se aplicava ao doméstico antes da Lei Complementar 150. Porque a partir da Lei Complementar 150, a partir dela, o que é que aconteceu? A contribuição do doméstico também passou a ser presumida, assim como a do empregado, assim como a do contribuinte individual que presta serviço à empresa. Então, a partir da Lei Complementar 150, a contribuição do doméstico também passou a ser presumida. Tranquilo? Então, vamos lá. Terminamos aí então a questão de número 6, que ficou aí como gabarito a letra B de bola. Olha aí a questão de número 7. Questão número 7 que nos diz assim: conforme a jurisprudência do STJ, no âmbito do regime geral de previdência social, o termo inicial do auxílio acidente será o dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. Ora, isso está rigorosamente correto. A questão menciona aqui a jurisprudência do STJ, mas nem seria necessário. Por quê? Porque isso já está expresso lá no artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213, tá certo? Então, o auxílio acidente, ele passará a ser devido a partir do dia seguinte ao final do auxílio doença. Lembrando, quais são os requisitos, botar aqui assim, requisitos do auxílio acidente. Primeiro, claro, o segurado precisa ter sofrido um acidente, e eu vou botar aqui, acidente de qualquer
natureza. Ok, acidente de qualquer natureza. Que mais? Em virtude desse acidente, ele deve ter ficado com uma sequela definitiva. Sequela definitiva que trouxe aí como consequência o quê? Uma redução da capacidade laboral. Essas são aí as, digamos assim, esses são os requisitos para a concessão do auxílio acidente, que começa exatamente no dia seguinte ao fim do auxílio doença, conforme está previsto lá no artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213. Tranquilo? Não vamos ter dúvidas. Gente, considero muito importante que você compreenda bem essa distinção. Uma coisa é o auxílio-doença. Por que o segurado recebe auxílio-doença? Porque ele está impossibilitado de trabalhar em virtude das lesões que sofreu. Ele está temporariamente incapacitado para o exercício da sua atividade. O auxílio-doença, ele é devido somente por causa de uma doença? Não. O auxílio-doença, o melhor nome para ele, na verdade, seria auxílio-incapacidade, porque fundamental para que o segurado receba o auxílio-doença é o fato dele estar temporariamente incapacitado de exercer a sua atividade habitual por um prazo superior a 15 dias consecutivos. Se isso acontece, não importa se essa incapacidade é motivada por uma doença ou por um acidente, nos dois casos, o benefício devido ao segurado é o auxílio-doença. Agora, se ele estava lá, incapacitado por motivo de acidente, qualquer que seja a natureza desse acidente, e outra dica importante, sempre que a lei fala em acidente de qualquer natureza, isso significa o quê? Que pode ser um acidente relacionado com o trabalho ou não. Então, se o segurado estava lá recebendo auxílio-doença porque estava temporariamente incapacitado de exercer suas atividades habituais em virtude de um acidente que sofreu, ok. Ele teve alta do auxílio-doença. Isso significa dizer o quê? Que ele voltou a ter condições de trabalho. Somente que, em virtude das lesões sofridas no acidente, a capacidade de trabalho dele foi reduzida. Por quê? Porque ele ficou com a sequela definitiva. Então, dali para frente, ele já não tem mais auxílio-doença, porque já recuperou a capacidade de trabalho, mas, como essa capacidade de trabalho ficou reduzida, dali para frente ele vai passar a receber auxílio-acidente. E ele vai receber o auxílio-acidente até quando, Flaviano? Ele vai receber esse auxílio-acidente até o dia anterior ao início de qualquer aposentadoria, ou então até a data do seu óbito, porque lembre que o auxílio-acidente ele não pode ser acumulado com aposentadoria. Tranquilo? E para a gente finalizar esse benefício auxílio-acidente, para você ficar tranquilão em relação a ele, qual é a renda mensal inicial do auxílio-acidente? Ela corresponde a 50% do salário de benefício do auxílio-doença que lhe precedeu. Então, o auxílio-acidente, a renda mensal dele corresponde a 50% do auxílio-acidente, a renda mensal do auxílio-acidente corresponde a 50% do salário de benefício do auxílio-doença que o precedeu. Beleza? Vamos nessa. Então, questão 7 está correta. Olha aí a questão de número 8. Mais uma vez, questão ABCDE. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Tô vendo aqui que o nosso tempo está esgotado, eu vou parar por aqui, tá certo? E aí vou no próximo bloco recomeçar aqui. A gente está indo devagar, por quê? Porque eu estou fazendo questão de a cada ponto parar, explicar, fazer uma revisão da matéria com vocês. À medida, claro, que a gente vai evoluindo, que a gente vai caminhando, vocês vão ver que a gente vai conseguir resolver um número maior de questões por bloco. Tá bom? Grande abraço e eu tô de volta daqui a pouco. Clique like.